Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Paula Almeida e nós vamos estudar, vamos conhecer um pouco mais da nossa tão desafiadora, tão mágica língua portuguesa. Estão preparados? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre concordância nominal. O que é que vem à cabeça quando eu falo em concordância nominal? Você pensa em quê? Nome. Pronto, muito bem. Você lembrou de nome, está no caminho certo. Dentro da concordância nominal, a gente vai estudar a concordância entre substantivo e artigo, pronome, numeral, adjetivo. Nós vamos ver como é que esses nomes se organizam dentro da oração e como é que eles concordam entre si. Nós entendemos que nome é aquilo que não é verbo, né? Dentro da gramática, a gente entende isso. Nome é aquilo que não é verbo. Então, quando a gente vai falando de nome, eu estou falando de substantivo, eu estou falando de artigo, de pronome, de numeral, de adjetivo. E lá dentro dos casos especiais da concordância nominal, que não é o nosso objeto de estudo na aula de hoje, a gente também vai usar de verbos. Mas, por enquanto, a gente vai falar só sobre substantivo, artigo, pronome, numeral e adjetivo. E a regra geral da concordância nominal diz que o substantivo como base, né, como núcleo, todas as palavras que se referem ao substantivo, que a gente chama de modificadores do substantivo, devem concordar com ele. Por exemplo, aqui eu tenho as 3 amigas fiéis foram ao shopping. Amigas é um substantivo. É um substantivo feminino plural. Então, todas as palavras que se referem ao substantivo terão obrigatoriamente que concordar com ele. Eu tenho o artigo, que também ficou no feminino plural, para concordar com o substantivo amigas. Eu tenho o numeral cardinal 3, que também ficou no plural, para concordar com amigas. E eu tenho fiéis, que é um adjetivo que também ficou no plural para concordar com amigas. Ah, uma observação. Em concordância nominal, a gente só fala na flexão, na mudança, né, desses nomes em gênero e número, masculino e feminino, singular e plural. Lá da concordância verbal é que a gente vai ver a flexão em tempo, modo, mas dentro da concordância nominal, em relação aos nomes, a gente só fala em flexão do substantivo e dos modificadores do substantivo em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Então, a regra geral diz isso, que o substantivo é um nome, e todas as palavras que se referem ao substantivo, que a gente chama de modificadores do substantivo, devem concordar em gênero e número com o substantivo que se refere. Só que eu trouxe para vocês 2 outras regrinhas. Primeira regra que eu trouxe para vocês: adjetivo pós-posto a vários substantivos. Ana Paula, traduz isso aí. O que é isso? Quando eu digo que o adjetivo ele está pós-posto, é porque ele está após, ele está depois de vários substantivos. Virão primeiro os substantivos, 2 ou mais, e após virá um adjetivo. E aí a gente vai saber como é que é feita a concordância. Existem 2 possibilidades. Vou levá-los inicialmente ao exemplo, que a partir daí eu já explico. Aqui no exemplo 1 eu tenho: no vilarejo havia uma praça e uma igreja antiga. O que é que eu tenho de substantivo? Praça e igreja, não é verdade? Praça, substantivo feminino, singular. Igreja, substantivo feminino, singular. E qual é o adjetivo que eu tenho? Antiga. Aí eu vou dar as 2 possibilidades de concordância. Ou você pega o adjetivo e concorda com o substantivo mais próximo, como o substantivo mais próximo está no feminino singular, consequentemente, o adjetivo ficará no feminino singular. Ou a outra opção, você pega o adjetivo, coloca no plural, concordando com a totalidade, né, com todos os substantivos relacionados, e como são substantivos de gêneros de mesmo gênero, né, os 2 são substantivos femininos, fica no feminino plural, entendeu? A regra diz o quê? Se eu tenho substantivos do mesmo gênero, 2 ou mais substantivos do mesmo gênero, e após vem um adjetivo, a concordância pode ser feita de 2 formas. Ou o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo, ou o adjetivo vai para o plural, concordando com a totalidade. Se são do mesmo gênero, vai lá para o gênero que o substantivo é. Se forem 2 substantivos do gênero feminino, plural, feminino. Se forem 2 substantivos do gênero masculino, plural, masculino.
E se forem de gêneros diferentes? Se eu tiver um prédio e uma igreja antiga, agora eu tenho dois substantivos só de gêneros diferentes. Prédio é masculino, igreja é feminina. Aí o que é que a regra diz? A regra diz que ou você pega o adjetivo e concorda com o substantivo mais próximo, havia um prédio, uma igreja antiga, antiga concordando com igreja, ou você pega o adjetivo, coloca no plural, concordando com a totalidade, só que prevalece o gênero masculino. Toda vez, pessoal, que você tiver substantivos de gêneros diferentes, quando você utilizar um adjetivo para se referir a esses substantivos de gêneros diferentes, o masculino sempre vai prevalecer. Por exemplo, se aí na sala de aula de vocês tem 20 meninas e tem somente um menino, ainda assim eu digo que vocês são meus alunos. Por quê? Porque sempre o gênero masculino ele prevalece. E não entendam isso como machismo da língua portuguesa, não. Porque os gramáticos entendem que, por exemplo, existem palavras que são colocadas no masculino e elas podem ser atribuídas para os dois gêneros. Por exemplo, quando a gente diz o homem destrói a natureza, eu não estou dizendo que é só a pessoa do sexo masculino. Eu digo o homem me referindo a homens e mulheres, não é? O ser humano não são homens e mulheres? É por isso que a gramática entende que o gênero masculino prevalece, tá bom? Então, recapitulando a regra. Se você tem vários substantivos e após você tem um adjetivo, que é isso que a regrinha diz, adjetivo pós-posto a vários substantivos. Vem primeiro os substantivos, depois vem o adjetivo. Se isso acontecer, se forem substantivos do mesmo gênero, o que é que você faz? Concorda com, ou o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo, ou ele vai para o plural concordando com a totalidade. Lembrando que se forem substantivos de gêneros diferentes, se for do mesmo gênero, coloca o adjetivo lá no gênero que os substantivos estão. Mas se forem de gêneros diferentes, o masculino sempre vai prevalecer, certo? Dois substantivos, um adjetivo. Ou o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo, ou ele vai para o plural, concordando com a totalidade, lembrando que se forem de gêneros diferentes, o masculino prevalece, ok? E a segunda regrinha que eu trouxe para vocês é o contrário. Se eu tiver agora um adjetivo anteposto a vários substantivos, ou seja, eu tenho primeiro o adjetivo, depois é que eu tenho vários substantivos. Aí só tem uma possibilidade de concordância. O adjetivo concorda por norma com o substantivo mais próximo. Aqui eu tenho. Você não escolheu bom lugar e hora para contar tudo. Eu tenho lugar, hora. Lugar, substantivo, hora, substantivo. Aqui o adjetivo, ó, bom, eu tenho um adjetivo que veio anteposto a vários substantivos. Então, por norma, o adjetivo tem que concordar com o substantivo mais próximo. Quando o adjetivo vem antes, vem primeiro o adjetivo, depois os substantivos, eu não posso colocar no plural concordando com a totalidade. Quando vem primeiro o adjetivo, depois os substantivos, obrigatoriamente, o adjetivo tem que concordar com o substantivo mais próximo. Eu digo bom, lugar e hora, ou boa, hora e lugar. O adjetivo boa concordando com o substantivo hora. Entenderam? Tem certeza que entenderam? Pois vamos recapitular. A regra geral da concordância nominal diz o quê? O substantivo, de acordo com o gênero e o número do substantivo, todas as palavras que se referirem a ele deverão concordar com o substantivo, que é o que a gente chama de modificadores do substantivo: adjetivo, artigo, pronome numeral. Regra geral. Aí as duas regrinhas especiais que eu trouxe para vocês. Se eu tiver primeiro os substantivos e depois o adjetivo, a regra diz o quê? Ou o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo, ou o adjetivo vai para o plural, concordando com a totalidade, lembrando que se forem substantivos e gêneros diferentes, prevalece o gênero masculino. Se for o contrário, se eu tiver primeiro o adjetivo e depois vários substantivos, por norma, o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo. Ok? Tiraram essa dúvida da concordância nominal?
Eu espero que sim. Então, continuem fazendo as atividades, tirem as dúvidas com o seu professor de sala. A gente se encontra em uma próxima aula para a gente continuar desvendando os mistérios dessa tão desafiadora língua portuguesa, ok? Então, super beijo, tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima aula.